Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Na aula passada, nós estudamos propriedades de uma substância pura, de um solvente puro, estudando pressão de vapor e o diagrama de fases. Agora, nós vamos estudar as propriedades coligativas propriamente ditas, que são propriedades das soluções. Nesta foto, nós temos um caminhão, um veículo, projetado especialmente para aspergir sal, o sal comum, cloreto de sódio, numa pista. Com que objetivo? Dificultar o congelamento dela durante o inverno, principalmente à noite, quando as temperaturas caem, porque o sal diminui o ponto de congelamento da água. Na ilustração à direita, nós temos substâncias que habitualmente são utilizadas em radiadores. Em países frios, o objetivo é principalmente impedir que durante a noite, quando as temperaturas caem, a água do radiador congele. Mas, curiosamente, as mesmas substâncias podem ser utilizadas para impedir que em países quentes o radiador ferva, a temperatura fique mais alta do que o projetado para o motor. E tanto o ponto de congelamento quanto de ebulição, nesse caso, vai depender apenas da proporção da concentração de soluto na solução. Esses são exemplos de propriedades coligativas, propriedades que dependem apenas da concentração de partículas, pode ser moléculas, cátions, ânions. Interessa apenas a proporção, o número delas por unidade de volume, e esse estudo é realizado para solutos não voláteis, isto é, como sal, açúcar, substâncias que não evaporem. Imagine um recipiente onde tem um líquido, pode imaginar a água evaporando. Evaporação, fenômeno superficial. Se agora nós acrescentarmos um soluto, representado por essas bolinhas vermelhas, vai evaporar menos. Por quê? A explicação em propriedades coligativas é absolutamente óbvia, porque tem menos molécula de solvente para evaporar. Dá uma olhada aqui em cima, alguns espaços que antes eram ocupados pelas moléculas do solvente, agora são ocupados pelas moléculas do soluto. Se nós colocarmos num recipiente fechado, provido de um manômetro, de um aparelho para medida de pressão, nós sabemos que é possível medir a pressão de vapor desse líquido. E quando isso ocorre, sabemos que a velocidade de evaporação é igual à velocidade de condensação. Está em equilíbrio aí. Mas se adicionarmos um soluto, como vimos, vai ter menos moléculas para evaporar e vai reduzir a velocidade de evaporação. No início vai condensar mais, mas depois que condensa, vai reduzir o número de moléculas na forma de vapor e a velocidade de evaporação volta a ser igual à velocidade de condensação. Porém, vai ter menos moléculas aqui na fase gasosa e, portanto, a pressão de vapor é menor. Isto é estudado num fenômeno denominado tonoscopia, isto é, a adição de um soluto não volátil reduz a pressão de vapor. Imagine então que nós tenhamos três sistemas. Num tem água, no outro uma solução S1 e num terceiro uma solução S2, de forma que a concentração da segunda solução seja maior do que a concentração da primeira solução e esta, por sua vez, mais concentrada que a água, que é o solvente puro. Um gráfico de pressão de vapor desses três sistemas terá este aspecto. Veja, em qualquer temperatura, a pressão de vapor da mais concentrada é menor do que da mais diluída, e a pressão de vapor da mais diluída é menor do que aquela do solvente puro. Isso devido ao efeito da redução da pressão de vapor provocada pela adição de um soluto não volátil. Entendido isto, nós podemos então compreender o efeito da adição desses tipos de soluto nos pontos de ebulição. Imagine então que eu tenha água
por simplicidade, ao nível do mar, onde a pressão externa é 760 milímetros de mercúrio, a água vai ferver, você vai aquecendo, a água vai ferver, quando a pressão de vapor for igual à pressão externa, os 760 milímetros de mercúrio. Isso ocorre quando a temperatura chega a 100 graus Celsius. Mas imagine agora que você vá adicionar sal. Sal ou açúcar, um soluto à água. Neste momento, para de ferver, porque cai a pressão de vapor. Mas, tio Milho, não para de ferver porque o soluto está frio e esfria durante um tempo? Não. Você pode jogar o soluto a 100 graus Celsius, na água em ebulição a 100 graus Celsius, que para de ferver, porque reduziu a pressão de vapor e agora ela não é mais igual à pressão externa. Mas se você continuar aquecendo, vai chegar um momento em que a pressão de vapor novamente se iguala à pressão externa e o sistema novamente entra em ebulição, porém numa temperatura maior. Portanto, a nova temperatura, o novo ponto de ebulição, vai ser maior do que o anterior. Resumindo, a adição de um soluto não volátil aumenta o ponto de ebulição. E como podemos conceber isso do ponto de vista microscópico? Imagine então água em ebulição, que, como já sabemos, ocorre quando a pressão de vapor se iguala à pressão externa. Em alguns pontos, essa pressão de vapor vai ser um cadinho maior que a pressão externa e é lá que se formam as bolhas. O que aconteceria se nós pudéssemos enxergar as moléculas nessas bolhas de vapor e em seu entorno, que é líquido? Nós veríamos água líquida vaporizando para a bolha e vapor de água condensando novamente em líquido, com a velocidade de vaporização igual à velocidade de condensação. Agora imagine que o solvente puro foi substituído por uma solução. Então, algumas moléculas do solvente foram substituídas por moléculas do soluto. Vai vaporizar menos porque tem menos moléculas para vaporizar, porque tem molécula de soluto. Mas se você continuar aquecendo, você vai aumentar a velocidade de vaporização. Ela vai voltar a ser igual à velocidade de condensação, vai voltar à ebulição, porém com uma temperatura maior. Vamos ver agora o efeito da adição de um soluto não volátil a um solvente em função dos pontos de fusão ou de congelamento. Imagine aqui um solvente puro, pode imaginar a água congelando ou solidificando. Neste momento, a velocidade de fusão é igual à de solidificação. Então aqui eu tenho o sólido, você observa que as partículas, as moléculas estão organizadas, como ocorre nos sólidos. Aqui o líquido, com moléculas desorganizadas. E a velocidade de fusão e de solidificação é a mesma, o sistema está em equilíbrio. Agora imagine que eu congele uma solução, tem soluto e tem solvente. Eu tentei aqui fazer um experimento caseiro com um sucesso bastante discutível. Eu congelei água com corante que eu tenho aqui em casa. Experimentos em pandemia têm essas limitações. Primeira coisa que você vai observar é que o vidro quebrou. Puxa, tio Milho, você é uma besta, você não sabe que a água, quando congela, ela dilata? Eu sei, ocorre que eu não tenho um congelador comum em casa. Tudo que eu tenho em casa é freezer e ele congela muito rápido. Então congelou primeiro aqui em cima, formou um tampão, o resto da água quando congelou dilatou e quebrou. E em segundo lugar, teve o problema de que forma um monte de microcristais de gelo e de corante separadamente, que não dá para ver. Somente em alguns pontos é possível ver, olha lá, em alguns pontos é possível ver que houve uma separação do soluto quando ele congela. E é o que realmente acontece. Se você fizer o congelamento lento,
você consegue uma separação bem visível, né, da solução, que vai ficando cada vez mais concentrada, separada do solvente sólido e puro. Lembre que, por exemplo, os icebergs, embora se formem nos oceanos, eles são feitos de água doce, são feitos de água pura. Pois bem, vamos comparar a solidificação ou fusão da solução com o solvente puro. Quando eu tenho, então, a solução, além das moléculas do solvente, tem moléculas do soluto, reduzindo a velocidade de solidificação. Por que solidifica menos? Porque tem menos moléculas de solvente para solidificar. Com isso, se você quiser novamente voltar à solidificação, você deve resfriar mais. Portanto, o efeito crioscópico trata-se da redução do ponto de congelamento de um solvente pela adição de um soluto não volátil. Voltando ao diagrama de fases que nós estudamos na aula passada, em relação a um solvente, é como que se aquela curva se deslocasse para baixo e um pouquinho para a esquerda. Então, comparando aqui as curvas, né, do solvente com as curvas da solução, nós teremos que a temperatura de congelamento da solução é menor que do solvente puro. A temperatura de ebulição da solução é maior que a do solvente puro. E a pressão de vapor da solução é menor que aquela exercida pelo solvente puro. E a última propriedade coligativa é a pressão osmótica. Em primeiro lugar, vamos definir o que vem a ser uma membrana semipermeável. Aqui, a membrana está sendo representada por este tracejado, aqui, esse pontilhado. Uma membrana semipermeável é aquela que permite que as moléculas do solvente passem, enquanto que elas são impermeáveis às moléculas do soluto. Lembrando que há casos em que ela é impermeável a um soluto, mas pode ser permeável a outro. Como ocorre, por exemplo, com as membranas das células, a membrana plasmática, a membrana nuclear, a carioteca, né, etc. Inicialmente, imaginemos o solvente separado por uma membrana semipermeável. A velocidade com a qual, a taxa com a qual as moléculas se deslocam para a esquerda é igual àquela com a qual se deslocam para a direita. Comparem agora com o caso em que eu tenho uma solução do lado esquerdo e o solvente puro, ou uma solução mais diluída do lado direito. Agora, a velocidade com a qual as moléculas passam do meio mais diluído para o mais concentrado é maior do que a velocidade com a qual elas passam do mais concentrado para o mais diluído. Mas por quê? Porque tem mais molécula de solvente para passar aqui do lado direito do que do lado esquerdo, porque tem moléculas de soluto substituindo moléculas de solvente. Com isso, este nível de água começa a aumentar até que a pressão exercida pela coluna de água, e vai ter um momento em que a pressão se iguala à pressão exercida pelo solvente no outro sentido. E por tradição, nós chamamos de pressão osmótica a pressão da coluna de água necessária para anular o efeito do solvente puro ou da solução mais diluída. Por isso que nós dizemos que a solução mais concentrada tem maior pressão osmótica do que a mais diluída ou do que o solvente puro. Esse é o efeito osmótico. Existem casos muito importantes que ilustram a importância da pressão osmótica. Aqui nós temos a representação de 3 glóbulos vermelhos e 3 hemácias em 3 meios. Um meio é chamado isotônico quando ele tem a mesma concentração de partículas, moléculas, cátions e ânions, que aquela concentração no sangue.
Um meio é chamado hipotônico quando a concentração de partículas é menor do que aquela do sangue. E um meio é chamado hipertônico quando a sua concentração é maior do que aquela do sangue. Num meio isotônico, a velocidade de entrada e de saída de moléculas de água é a mesma. Já no meio hipotônico, vai entrar mais água do que sai, do mais diluído para o mais concentrado. Com isso, a molécula vai inchar, chegando a uma hemólise, que é o rompimento da célula, do glóbulo vermelho, com extravasamento do conteúdo do seu interior. No caso da hemácia no meio hipertônico, ocorre o contrário, vai sair mais água do que entra. Sempre vai passar mais do mais concentrado para o mais diluído. Com isso, a célula vai murchar, um fenômeno que às vezes é chamado de plasmólise. E tio, estou curioso, afinal, que concentração é essa de moléculas, íons, cátions e ânions? Qual é essa concentração? É aproximadamente 0,3 mol por litro. Ou, como às vezes aparece nos livros de fisiologia, 300 milimols por litro. É essa concentração do chamado soro, do soro fisiológico, por exemplo, em termos de partículas. Outra aplicação importante é na osmose reversa. O que vem a ser a osmose reversa? Se você imaginar que um pistão, no lado da solução mais concentrada, você pode exercer uma pressão e, se tiver energia suficiente, reverter o processo, fazer com que o solvente vá do mais concentrado para o mais diluído. Então, se, por exemplo, tiver água do mar aqui, eu vou obter água pura, água doce. Isso tem aplicação, por exemplo, em equipamentos de socorro, de salvamento que os barcos e os botes salva-vida devem possuir, aonde você vai bombando a água do mar. Você tem aqui um filtrozinho para a água que você vai colocar dentro do mar, você vai bombando e pela canalícula que sai água pura. Com isso você pode sobreviver uns 2 meses aí mesmo sem comer, porque o que te mata rapidamente é a desidratação. Bem, ficamos por aqui. Um abraço a todos e cuidem-se.